Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes, trabalho aqui na comunicação do CPB e hoje vamos conversar com Leonardo Tomazello, técnico-chefe da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica, para falar aí um pouquinho de como foi a seletiva, as duas seletivas que a gente teve agora para o Campeonato Mundial de Natação que vai acontecer em junho em Portugal. Léo, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Queria começar te perguntando como foram aí as duas seletivas, né? A gente teve duas etapas, né, do Circuito Paralímpico Loterias Caixa, que serviram como seletiva para o Mundial. Eu queria uma análise aí, uma avaliação de como foram essas duas etapas. Foram competições boas tecnicamente, né, com boas marcas. Falando do principal objetivo, que era a formação da equipe para o Mundial, os atletas que tiveram na seleção de Tóquio, dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, conseguiram manter a performance, alguns até melhoraram alguma outra marca, então isso é importante. A grande maioria, né, se mantém em alto rendimento e com também um surgimento de novos atletas, que com a pandemia nós ficamos muito tempo, né, um período longo sem competições. E é exatamente na fase em que os atletas mais melhoram. Então, você pega um atleta que nadou 2019, volta a nadar agora em 2022, ele está muito melhor do que ele estava, então evoluiu bastante. Então, nós podemos também ver esses atletas performando. Então, foram num contexto geral, uma competição boa tecnicamente. Boa, e até para explicar, o circuito, a etapa nacional, né, do Circuito Paralímpico, ela não acontecia desde 2019, né, que a gente teve ali as etapas, o brasileiro, encerramos o ano em 2020 e 2021, a gente não teve por conta da pandemia e retornamos agora, né, com esse calendário. No ano passado a gente só teve a seletiva, né, para Tóquio, era um grupo mais restrito, né, os meetings. Só que você não dá para acompanhar todos, então você muito vê ou só o resultado, você não vê nadando, então agora você consegue ter mais contato com essa nova geração. E também com os mais velhos, né, que tem uma possibilidade de nadar numa piscina excelente, uma piscina que oferece condições para performance. Perfeito, Léo. E aí, Léo, eu queria também que você explicasse um pouquinho, né? A gente está falando do Mundial que vai acontecer agora em junho, em Portugal, na Ilha da Madeira. E aí eu queria que você explicasse como que foi feita aí essa questão dos índices, quantos índices a gente teve, né, que os atletas conquistaram, e até quem já estava classificado também para o Mundial. Tivemos, primeiro na construção, né? O índice é baseado no 6º tempo do ranking mundial, então foi usado um ranking compilado de 2019 até 2021 para chegar a essa 6ª marca, e também o critério de revezamento. Né? O Brasil tem uma tradição muito grande nos revezamentos, nós vamos ter no Mundial novas provas de revezamento oferecidas. Legal. Provas, principalmente os revezamentos medley, para S14, o visual e o 34 pontos, então que não tinha, ou que não era misto e agora passa a ser misto. Então nós vamos levar todas as equipes de revezamento. E esse critério do 6º tempo do mundo. Né? Então nós tivemos aqui na competição 21 atletas que fizeram marca e alguns que fizeram a marca, que fizeram isso, já estavam classificados por serem campeões paralímpicos. Né? Então desse time de 21 ainda adiciona o Wendel Bilarmin também, que foi medalhista em Tóquio e já estava com a vaga garantida. Então, com o índice e esse critério da medalha de ouro, são 22 atletas. E só para explicar para você também que a convocação ainda não saiu, a gente ainda vai ter a convocação oficial divulgada lá no site do CPB, cpb.org.br, e também nas nossas redes sociais, no Instagram, @CPBOficial, e no Twitter, CPBOficial. E Léo, a gente ainda pode ter acréscimo a isso na convocação, quando a gente fechar certinho a delegação? Sim, é importante aguardar a convocação oficial, porque com a composição dos revezamentos tem várias possibilidades, né, e tem elegibilidade dos atletas para participar do campeonato, tem vários aspectos ainda que tem que ser avaliados, então a definição, esse número de 22 provavelmente aumente com as vagas dos atletas que vão compor os revezamentos, então aguardar mesmo a convocação oficial, mesmo quem fez o índice, né, para saber realmente quem vai ou não. Perfeito, até quem não fez o índice também, ele aguardar se não entra pelo critério Exatamente. do revezamento, né? Então, pessoal, aguardem aí a convocação em breve no site lá do CPB. Léo, eu queria saber também quais foram os destaques, né? A gente teve aí 21 atletas conquistando o índice. Quais foram os destaques aí, não só da seletiva, né? Mas a gente também teve etapas do World Series, que também estava valendo como classificatória, né? Se o atleta conseguisse o índice lá. Eu queria saber quais foram os destaques. Dois grupos eu acho que pode destacar de atletas. Os atletas que já são da seleção, que são nossos
nossos ponteiros, né? Então, Carol Santiago, o Gabriel Geraldo, o Gabriel Bandeira, outros atletas que foram medalhistas, como a Mariana Gesteira, que continuam fazendo marcas ali top 3 do mundo, então mostrando que vão chegar bem no Mundial. E os atletas que estão começando, que vão ter a primeira oportunidade num grande evento, né? E aí a Lídia S4, que teve na Itália no World Series, mas que vai ser o primeiro grande evento. O Samuel também, a mesma situação e já vem com marcas bem fortes. O Daniel Mendes e a Larissa, que acabaram de passar pelo processo de classificação internacional, agora no World Series de Berlim. A Larissa fez a marca lá e repetiu aqui na segunda nacional, o Daniel fez aqui na segunda nacional. Então, a gente continua com aquele processo de renovação da equipe, então novos nomes chegando. E os atletas que são nossas referências hoje, que sustentam o nosso resultado internacional, se mantendo num bom nível técnico, com marcas boas. Então, esses atletas assim, de diferentes maneiras se destacaram bastante. Legal. Léo, eu queria até te perguntar, né, você falou do World Series, no caso da Larissa, né, que conseguiu o índice lá, e a gente teve 2 etapas, né, então ao todo foram 3 oportunidades, né, para que os atletas, a World Series caiu junto com a primeira nacional, mas assim, qual a importância de você dar mais de uma oportunidade para esses atletas fazerem os índices? Nós tivemos cada atleta teve 2 competições, né? Três podiam nadar 3 vezes a prova, né? 2 no primeiro, que era eliminatório final, e uma no segundo, que era final direto. Então tiveram o mesmo número de oportunidades para fazer o índice. E é importante você ter duas competições, porque pode acontecer alguma coisa em uma e você acabar ficando fora. Então você pode ter um mal-estar, você pode ter uma desclassificação na prova. Sim. E aí você perde a oportunidade de fazer o índice. Então, com duas chances, ou 2 competições, né, 2 eventos, se alguma coisa não saiu como esperado na primeira, você tem uma segunda oportunidade de fazer. Então, esse que é o objetivo. Perfeito. Léo, eu até queria tirar uma dúvida, né, e trazer aqui também uma curiosidade em relação à natação. Pelo caso do Daniel Mendes, né, ele se classificou, ele conseguiu o índice no revezamento, não foi isso? Eu queria que você explicasse, que acredito eu que seja até mais uma oportunidade para quem abre os revezamentos, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa regra e por que nesse caso o Daniel conseguiu validar ali o índice dele. A prova de revezamento, o primeiro nadador, se solicitado pelo clube, a marca dele é válida como tempo, né? Como um tempo oficial. Tá. Vale recorde, vale tudo. Vale recorde, vale tudo. Então, sempre para o primeiro nadador. Então, se for uma prova de livre, o primeiro nadador, e se for uma prova de medley, o revezamento medley, o nadador de costas. Então, isso acontece. Aconteceu, por exemplo, com a Mariana Gesteira, foi desclassificada na prova e abriu o revezamento do clube dela e teve uma marca válida. Legal. Então, e a mesma coisa com o Daniel. O Daniel não foi desclassificado, competiu e depois, abrindo o revezamento do Vasco, ele acabou fazendo o índice. Então, na natação, o nadador que abre a prova de revezamento, a marca dele é válida como marca oficial. Legal. Fica aí a curiosidade aí do revezamento, né? Isso vale também em competições internacionais, né? Se o Brasil quiser pedir ali que aquela marca seja validada no revezamento nosso, a gente consegue também. Sim, inclusive o recorde das Américas de 100 livre S14 é do Gabriel Bandeira, abrindo o revezamento do Brasil nos Jogos de Tóquio. Então é uma prática que é internacional. Léo, e agora já pensando no Mundial, né? Falta um pouco mais aí de um mês para a competição. Quais são as expectativas para o Mundial? A gente teve aí até um caso, por exemplo, o Gabrielzinho, que já é aí uma potência na natação, brilhou em Tóquio, enfim, várias medalhas, ele não participou do Mundial de 2019, né? Então, assim, quais são as expectativas para esse Mundial, para essa edição, com essa seleção renovada, né? Tem atletas novos chegando aí, mas também já com atletas consolidados, como a Carol. E também o que a gente tem de diferente do Mundial de 2019, mas eu queria que você falasse primeiro as expectativas. A expectativa é boa, até pela campanha que nós fizemos em Tóquio e com essa adição de atletas que já chegam em um nível bem alto. Então a expectativa é boa. O processo do ciclo Rio-Tóquio pegou bem no meio do Campeonato Mundial, né? Então o Gabriel Geraldo não disputou o Mundial, mas ele tinha feito o índice no Parapan, né, que já tinha passado o prazo, ele não foi. Mesmo alguns atletas como o Wendel, por exemplo, ele surgiu no Campeonato Mundial, a Carol surgiu no Mundial, então foi o primeiro Mundial que eles apareceram.
esses atletas vão entrar com uma outra expectativa, né? Já como atletas campeões paralímpicos, atletas que todo mundo já conhece, então tem essa responsabilidade. E que é ótimo porque tira a responsabilidade dos mais novos, né? Então é muito mais fácil quando você faz uma transição dos jovens chegando numa equipe, numa seleção, quando você tem as referências ali. Como foi o Daniel, como foi o André, como foi o Clodoaldo, um pouco mais atrás. Então a expectativa é boa, porque a gente vê que esses atletas estão bem, então a gente provavelmente vai contar com bons resultados deles agora no Mundial e dar tranquilidade para que esses novos apareçam, fiquem tranquilos para nadar sem uma cobrança muito grande. Então eu tenho uma expectativa boa, pelo que eu observei na competição. A gente tem no total vão ser 9 semanas de preparação para o Mundial, só que já os atletas já vindo de uma boa performance, não vão começar do zero, estão vindo bem. Então eu acredito que as marcas serão melhores lá no Mundial. É uma piscina boa, a gente já conhece, já esteve lá em 2016, já conhece a estrutura. A piscina é ótima, então a gente vai ter condições para nadar bem. E ter essa mescla, que eu acho que é importante, né? Ter essa mescla com qualidade. Boa, e falando até de provas, né, em si, você comentou já dos revezamentos que mudaram, né, por exemplo, agora a gente tem revezamento misto para 34 pontos, né, medley que antes não tinha, e os revezamentos intelectuais também, intelectual e visual. O que mais a gente tem de mudança do programa de prova? Não tem, são só realmente os revezamentos? Se comparar com o Mundial de 2019, a mudança basicamente são os revezamentos. Se comparar com os Jogos de Tóquio, aí a mudança é maior porque em Tóquio não abrem todas as provas. Né? No Mundial o número de provas oferecidas é maior. Basicamente abre todas as provas para todas as classes. No Campeonato Mundial é um número mais restrito. Então, nos Jogos, né? Que é um número mais restrito. Desculpa, nos Jogos um número mais restrito. No Campeonato Mundial você tem uma oferta maior de provas. Então pra gente também é bom, porque você pega provas 50 livre do Gabriel Cristiano, uma prova bem forte, 50 livre da Mariana Gesteiro, que não tem nos Jogos. 100 livre da Cecília. Você tem provas boas assim que não abrem nos Jogos e abrem no Mundial, que são boas pra gente, no caso, é positivo. Acaba dando mais chance de medalha também pro Brasil. Bom, dá para arriscar aí um palpite de quantas medalhas? Ainda não. Sem o número de atletas sem a certeza, assim. E a gente tá num cenário ainda bem incerto, né? A gente não sabe se a Rússia vai com o time completo, se a Ucrânia vai com o time completo, se a China vai com o time completo. E são países que interferem diretamente no nosso resultado, né? Que tem briga direta por medalha. Sim. Então, do que a gente viu recentemente, do que a gente viu na Itália, do que a gente viu na Alemanha, no World Series dos Estados Unidos, o Brasil está muito bem, né? Os atletas do Brasil estão num nível muito bom comparado aos adversários. Agora precisa definir esses outros países, como que eles vão para o campeonato, para a gente ter um cenário, pelo menos uma previsão mais certeira. É que o hino da China tocou direto lá no estádio aquático, nos Jogos de Tóquio, era China. Realmente impacta muito, né, nos resultados de um modo geral. Então vamos aguardar aí, mas torcida aqui não vai faltar para que os atletas ganhem cada vez mais medalha, até mais, né, quem sabe, do que a gente ganhou em Tóquio, que já foi uma campanha excepcional para o Brasil na natação, né? A gente teve medalha praticamente todos os dias, se eu não me engano, só um dia que a gente não teve medalha, né? E uma campanha histórica também para a natação. Léo, você falou de 9 semanas, né, até o Mundial. Eu queria saber de você o que a gente tem nessas 9 semanas, né? No mês que vem, agora em maio, a gente já tem um Campeonato Brasileiro. Vai ter fase de treinamento antes da viagem? Não vai? Como é que vai ser essa preparação? Agora cada treinador tem o seu programa, né? Então eles vão fazendo de acordo com a característica do treino ou do programa. Então a gente tem um Campeonato Brasileiro que é uma oportunidade boa de competir antes, né? É importante. O centro de treinamento está aberto aos atletas, então tem atleta que depende mais de uma estrutura melhor para treinamento, porque às vezes não tem, por exemplo, não tem piscina de 50 na cidade, no clube, ou não tem um serviço específico de fisioterapia ou de psicologia. E outros que não, outros que têm uma estrutura já melhor no clube e acabam utilizando menos a estrutura do CT. Então isso depende muito de cada programa.
Mas o Campeonato Brasileiro é uma oportunidade boa de avaliação mesmo para quem vai, né? Que com certeza eles vão estar em período de treinamento, mas é uma oportunidade de competir é sempre importante. E depois agora a preparação mesmo, né? Os ajustes, o final, aguardar. A gente deve ter um período de 10 dias, 2 semanas para aclimatar lá na Ilha da Madeira. Então aproveitar sempre esses períodos que a gente tem, as oportunidades de competição, de treinamento, de aclimatação, para deixar os atletas aí preparados para a competição. Bom, e você falou de aclimatação, Portugal é um desafio muito grande para essa questão de aclimatação ou é mais tranquilo? Depois do Japão, né? Não, eu acredito que seja mais tranquilo. A gente está indo com uma antecedência boa, não é um fuso horário tão grande a diferença para o Brasil. A época que a gente vai estar na Madeira é uma época de calor, então lá é uma cidade litorânea, é bem legal assim, um clima legal, não vai ter dificuldade nem com o clima, nem com o fuso horário. É um período suficiente para eles se adaptarem só à rotina ali que muda um pouquinho e a gente competir. E até a piscina também, né? Tem que dar aquela... A piscina também. A piscina é muito boa, né? Nós tivemos lá 2016 no Campeonato Europeu e recentemente em 2021 também os atletas 14 nadaram lá, fizeram classificação lá. Então é uma piscina que a maioria já conhece, vai ser tranquilo. Léo, eu queria agradecer demais aqui a sua participação na Live Paralímpica, foi muito bom poder conversar, entender um pouquinho melhor o que a gente tem aí, como foram as seletivas e o que a gente tem aí pela frente para esse campeonato mundial. Muito obrigada, viu, por ter separado um tempo aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e também agradecer a todos que estão acompanhando, que estão curtindo aí a live e que torçam, né, que acompanhem essa nossa reta final de preparação, que torçam pelo Brasil no Mundial, que vamos trabalhar para que venham ótimos resultados. Com certeza. Muito obrigada a você que assistiu a Live Paralímpica. Queria deixar aqui também um agradecimento às loterias Caixa que patrocinam a natação paralímpica brasileira e nos vemos numa próxima Live Paralímpica. Tchau!